Sequestrado por alienígenas quando jovem, Peter Quill agora viaja pela galáxia recolhendo qualquer coisa de valor para vender. Quando ele se depara com uma orbe de prata, no entanto, ele consegue mais do que esperava. O orbe é altamente desejado por muitos, mas por ninguém tão poderoso quanto Ronan. A orbe continha uma joia que em mãos erradas a galáxia inteira correria risco. Quando Ronan finalmente o adquire, cabe a Peter e seus novos amigos Gamora, Drax, Groot e Rocket, para detê-lo. Fala galera, hoje no Pipoquem iremos acompanhar os Guardiões da Galáxia Volume 1. Pessoal, nós estamos iniciando esse canal, então bora dar aquela força pro canal. E se inscreva e caprichemos no like para me fortalecer, e agora bora lá! O filme começa em 1988 no planeta Terra, quando o garoto Peter Quill está sentado na sala de espera de um hospital, ouvindo a Vezome Mixtape número 1, em seu Walkman com fones de ouvido. Seu avô veio buscá-lo para que pudesse se despedir de sua mãe, que estava morrendo de um tumor cerebral. E em seguida, sua mãe lhe deu um presente e disse que seu pai era um anjo e que Peter era igual a ele. Ela estendeu a mão para ele, mas ele estava com muito medo de pegá-la. Só então, ela morreu. O Peter perturbado corre para fora, onde é sequestrado por uma nave espacial. E a cena pula para 2014, no planeta Morag, o adulto Peter Quill, também conhecido como Senhor das Estrelas, ouve a Vezome Mixtape número 1 enquanto procura por um orbe misteriosa. Ele encontra o orbe e o tira do gabinete do laser. Quase imediatamente, ele foi emboscado por Korat, o perseguidor, e seus seguidores, que exigem ao Peter entregar a orbe para eles. Só que o Peter finge que está rendido, mas logo entram numa pancadaria. Após um tiroteio, Peter voltou ao seu navio, o Milano, e escapou. E depois, seu pai, Yondu Donta, que era o chefe do pelotão Ravager que criou Peter, ligou e disse a Peter para lhe dar o orbe. Porém Peter decidiu vendê-lo a ele mesmo. Apesar da constante traição de Peter, ele sempre foi mole com Peter, e Yondu fecha os olhos para isso, mais interessado em descobrir quem mais está interessado no orbe. Korat retorna ao Darkaster, um navio de guerra Kree liderado pelo tirano genocida Ronan, o acusador, que tentou destruí-lo depois que o povo do planeta Xandar matou seu pai e avô. Korat relata que não conseguiu obter o orbe, que está na posse de Peter. Ronan quer este orbe porque ele pode trocá-lo com Thanos em troca de Thanos destruindo Xandar. Ronan decide enviar a filha de Thanos, Nebula, para caçar Peter, mas sua irmã Gamora se oferece para se juntar. Devido às reclamações de Nebula, Ronan despachou Gamora. No planeta Xandar, Peter leva o orbe até o agente e pergunta o que é, já que os capangas de Ronan também estão atrás dele. Ao ouvir o nome de Ronan, o agente imediatamente desabou, não querendo nada com a esfera, e levou Peter para longe da loja. Lá fora, Gamora pula em cima de Peter e tenta recuperar o orbe sozinha. Enquanto lutam, eles são emboscados por Rocket e Groot, que tentam reivindicar uma recompensa de Peter. Pouco tempo depois, Peter, Gamora, Rocket e Groot foram capturados pela Nova Corps e processados e enviados para uma prisão espacial chamada Quill. Quase todos na prisão querem matar Gamora porque ela é filha de Thanos. Um dos prisioneiros, Drax, o Destruidor, guardava rancor de Ronan por matar sua esposa e filha, então ele queria vingar a vida de um dos membros da família de Ronan em troca deles. Gamora explica que não tem relacionamento com Ronan e planeja traí-lo. Peter apoia Gamora. Ao mesmo tempo, Ronan recebeu ordens de ir ao cinturão de asteroides para encontrar Thanos. Ronan denunciou Gamora a Thanos como uma traidora e matou um dos subordinados de Thanos por mostrar desrespeito a Thanos. Thanos diz a ele para cuidar dela e pegar o orbe, ameaçando matá-lo se ele não o fizer. Ele também disse que Gamora era sua filha favorita, o que irritou Nebula. De volta a Quill, Gamora planeja vender o orbe para outra pessoa. Peter, Rocket e Groot concordam em ajudar e dividir a recompensa igualmente. Rocket tem um plano para escapar da prisão. Ele precisa de um dispositivo de pulso de um guarda, uma prótese de perna de um prisioneiro e uma bateria de um poste de prisão. Como ele explicou,
Era importante pegar a bateria por último, e Groot conseguiu primeiro. Os alarmes disparam e os robôs de segurança entram voando. Gamora vai para o dispositivo de pulso, enquanto Peter negocia as pernas do prisioneiro. Drax decide se juntar à fuga, percebendo que Ronan acabará alcançando Gamora, e então ele pode matar o próprio Ronan. Depois de muito briga, todos conseguiram pegar os itens combinados e foram para o posto de guarda próximo ao topo da prisão. Rocket fica surpreso por Peter ter pegado a perna e diz a Rocket que ele estava apenas brincando e que realmente não precisa disso. Quando o tempo está acabando, Rocket equipa o material para desligar a gravidade na prisão e usa o androide de segurança como um jato para tirar o posto de guarda da prisão. Eles escapam, mas Peter deixa os outros para trás, dizendo a Rocket que deixou algo para trás. Acontece que ele estava recuperando seu Walkman e a Vesome Mixtape de um guarda. Yondu vai até seu agente e descobre que Peter ainda está com o orbe. Ele ameaça o agente com uma flecha, para que o agente revele onde Peter pode ter estado. Todos da nave de Peter se conhecem melhor. Eles não se gostam nada. Logo eles chegam a lugar nenhum, uma estação espacial construída na cabeça decepada de um ser chamado Celestial, para se encontrar com o coletor. Enquanto esperam pelo encontro do chefe, Drax, Rocket e Groot ficam bêbados e jogam. Gamora e Peter se unem pela música. Ele explica que sua mãe misturou suas músicas favoritas umas nas outras. Ela ouve o que ele tem a dizer e gosta. Ele tenta seduzi-la, mas ela é cética em relação a ele. Ele atribui a comparação a um antigo conto sobre outras pessoas que não dançavam chamado Footloose. Ele tenta beijá-la, mas ela insiste que não é uma das garotas com olhos de corça com quem ele normalmente pratica feitiçaria, então ela não a aceita. Antes que eles possam encontrar o coletor, Drax, Rocket e Groot têm uma briga bêbada. Drax acredita que Groot é tolo e que Rocket está cansado de ser chamado de roedor. Peter os convence a abandonar seus esforços. A ajudante do coletor os recebe e todos vão ao seu encontro. Drax fica sozinho e fala com Ronan. O colecionador possui uma vasta coleção de colecionáveis de todo o cosmos, incluindo Howard, o pato, e o cão espacial soviético. O colecionador insere o orbe em um dispositivo parecido com um torno. As metades do orbe são separadas. A cápsula revela conter uma joia do infinito. O colecionador explica que as joias do infinito são 6 singularidades que ocorreram durante o Big Bang. Eles são mais numerosos e podem destruir planetas. A ajudante do coletor de repente agarrou a pedra, tentando matá-lo. A joia do infinito começa a possuir ela, de seguida uma explosão que destrói a área e tudo nela. Muitas pessoas são bem-sucedidas, incluindo o cão soviético. Peter e os outros conseguiram escapar da captura com o orbe contendo a joia do infinito. Eles determinam que o curso de ação mais prudente é levar a pedra para a sede da Nova. Enquanto eles discutem sobre as vantagens e desvantagens de entregar a sede da Nova, de repente, o grupo foi atacado por Ronan e seus associados. Eles vieram porque o Drax tinha enviado uma mensagem para o Ronan, ele pensando que fazendo isso, poderia se vingar da sua família que o Ronan destruir na sua frente. Mas o Drax não foi forte o suficiente para pelejar com Ronan. Gamora, Rocket e Kill entram a bordo em naves de um único lugar, enquanto Nebula e vários seguidores de Ronan os perseguem. Drax tentou lutar com Ronan, mas sofreu uma lesão grave. Nebula persegue a nave de Gamora acima da Terra e a destrói. Nebula pega a joia do infinito e abandona Gamora para flutuar no espaço e morrer. Peter percebeu que não poderia permitir que Gamora morresse, então ele ligou para Yondu para deixá-lo saber onde ele estava, então flutuou até Gamora e deu a ela sua máscara de gás para mantê-la viva. Yondu chega e resgata Peter e Gamora da viga antes que eles sejam mortos. É aqui que descobrimos que foi usado a mesma nave do Yondu que sequestrou Peter quando criança. Enquanto isso, no Darkaster, Ronan diz a Thanos que depois de pegar a joia do infinito, ele pode sabotar Thanos do acordo. Em vez disso, ele destruirá Xandar sozinho e depois perseguirá Thanos. Ele afixa a joia do infinito em seu martelo. Voltando à nave de Yondu, ele tenta matar Peter por traí-lo,
mas ele reconsidera quando Peter diz que tem um plano para recuperar o orbe. Enquanto isso, em lugar nenhum, Drax, Groot e Rocket decidiram se unir e ajudar Peter e Gamora a escapar de Yondu. Eles levam o Milano até a nave de Yondu e ameaçam detoná-la com uma arma especial criada por Rocket, a menos que Yondu liberte Peter e Gamora. Peter emerge da multidão na nave de Yondu. Ele convence Rocket de que não precisa de ajuda. Agora no Milano, Peter explicou a Peter que eles deveriam impedir Ronan de tocar a Joia do Infinito no solo de Xandar, o que levará à destruição do planeta, e que ele tinha um plano para impedir Ronan. Os outros questionam Peter se ele realmente tem um plano ou não, ou se ele estava simplesmente mentindo. Ele afirma ter um esquema parcial. Depois de muito debate, ele afirma ter 12% de um plano. Todos desaprovam, menos Groot, que nota que traduzido por Rocket, isso representa mais de 11% de um plano. Rocket afirma que, se tentarem dissuadir Ronan de morrer, provavelmente morrerão. Peter reconhece que eles já sofreram tanto que não tem nada a perder. Um por um, eles se levantam e declaram sua lealdade à batalha contra Ronan. A ameaça iminente do ataque de Ronan à tropa nova provocou o aviso de Peter, instando-os a tomar as precauções necessárias. Convencido da gravidade de sua mensagem, ele assegurou-lhes que sua visão não era inteiramente de um tolo. Rocket desenvolveu uma estratégia inteligente para se infiltrar na nave de Ronan abrindo um buraco no casco, permitindo que Peter, Groot, Drax e Gamora embarcassem. Uma vez a bordo, Gamora desativará rapidamente os sistemas de segurança de Ronan, abrindo caminho para que o canhão especialmente criado de Rocket leve Ronan ao esquecimento. O plano é posto em ação, com Rocket criando uma abertura no Dark Aster e ajudando Yondu a defender Xandar contra os lutadores de Ronan. Tragicamente, Yondu é atingido e cai em espiral no chão. Apesar de receber a ordem de se render, ele libera todo o poder de sua flecha e destrói um pelotão inteiro de capangas. Gamora e Nebula se envolvem em uma briga acalorada a bordo do Dark Aster, enquanto Drax, Peter e Groot avançam em direção à ponte do navio. As naves nove interconectadas se fundem, criando uma rede colossal que desacelera a descida de Dark Aster. Após uma batalha feroz, Gamora reivindica a vitória sobre Nebula, fazendo-a despencar e finalmente colidir no chão. Tendo se infiltrado em uma nave Ravager, o protagonista assume o controle da nave, despachando impiedosamente seu piloto pela janela mais próxima. Com seu meio de transporte recém-adquirido, eles voam para longe para evitar a ameaça iminente da frota kamikaze de Ronan. Enquanto isso, as forças de Rocket e Yondu se engajam bravamente, abatendo o maior número possível de naves inimigas. Ao se aproximarem da ponte, Korath encontrou seu fim nas mãos de Drax. Groot despachou habilmente um enxame de soldados de Ronan com um galho fino. A equipe se reuniu para enfrentar Ronan na ponte, apenas para se encontrar em desvantagem. Apesar dos melhores esforços de Peter, Ronan se mostrou imune a seus ataques. Em um movimento desesperado, Rocket pilotou o Milano direto para a ponte, destruindo Ronan. Com seu navio caindo em direção a Xandar, Groot demonstrou sua abnegação protegendo seus companheiros de equipe, com um enorme ninho. Rocket lamentou o sacrifício de Groot, mas suas palavras finais, "Nós somos Groot", ecoaram pela nave. Após a colisão da embarcação, todos os passageiros saíram ilesos. A única exceção foi Groot, cujos restos mortais estavam espalhados como uma pilha de galhos. Embora Ronan ainda esteja de pé, a batalha ainda não está perdida. Ele zomba de Peter e seus aliados, referindo-se a eles como os Guardiões da Galáxia, e se prepara para desferir um golpe fatal com seu martelo. Inesperadamente, Kyo se levanta e começa a dançar ao som de Oh Child, desafiando Ronan para uma dança. Ronan fica perplexo até que Kyo revela que foi uma manobra para distraí-lo, permitindo que Drax e Rocket desmantelassem seu martelo, liberando a Joia do Infinito. Em uma corrida contra Ronan, Peter pega a pedra, mas as consequências são terríveis, pois segurá-la levaria à sua morte, assim como o assistente do coletor. No entanto, Gamora se oferece para segurar sua mão, lembrando das vezes em que ele teve muito medo de pegar a mão de sua mãe. O grupo,
incluindo Drax e Rocket, se une e dá as mãos, permitindo que a energia da Joia do Infinito flua entre eles. Isso desencadeia uma onda de poder que transforma Ronan em vapor. Rocket, entretanto, recupera um dos antigos galhos de Groot. Yondu se aparece com seus capangas e insiste em reivindicar a pedra de acordo com seu acordo inicial. Peter deu-lhe a bola. Enquanto Yondu e seus homens vão embora, um deles percebe que ama Peter e fica feliz por não tê-lo devolvido a seu pai como fizeram anos atrás. Gamora fica chateada porque Peter desistiu da pedra. Peter revela que mudou o orbe, mas ainda tem o orbe com a pedra. Na Tropa Nova, eles entregam o orbe contendo as Joias do Infinito, e Peter descobre que ele é meio humano, meio antigo e desconhecido. Eles especulam que seus genes não humanos permitem que ele carregue as Joias do Infinito sem morrer. Há uma festa na nave de Yondu. Sua equipe comemora, mas Yondu olha a bola com cautela antes de decidir abri-la. Ele abre e vê uma boneca elfo. Ele riu. O Quill finalmente abre o presente que sua mãe lhe deu antes de morrer. É uma fita que diz Great Mistap número 2. Ele pergunta aos seus companheiros para onde eles querem ir. Gamora diz: "Você dirige, Senhor das Estrelas." Ele pergunta se eles querem algo bom ou ruim. Então ele decidiu que eles tinham que fazer um pouco dos dois. Rocket segura uma jarra na qual coloca a varinha de Groot, que recuperou de seu sacrifício. Um pequeno rosto de Groot pode ser visto na equipe. O que achou do filme? Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, deixe um comentário sobre o que achou do filme, e ative o sininho das notificações, para não perder os próximos filmes do Pipoque. Até o próximo vídeo.